Bom dia, pessoas. 5h30 da manhã, eu tô pertinho já da academia, viu? Parei para gravar esse vídeo. Aqui nesse rio tá uma neblina, um pouquinho de neblina por aqui hoje. Como vocês estão? Falei no último vídeo sobre o sono. É importante dormir e acordar no mesmo horário. Tô voltando à rotina. Falei com vocês que eu tava 30 dias dormindo mal, fora do horário. Difícil voltar, porque eu dormi às 20, passei a dormir às 22, 23, porque tava fazendo, lembra que eu falei, 15 dias de evangelismo, depois 15 dias ajudando lá na minha igreja e, na verdade, foram 35 dias. Ainda teve 5 dias de uma semana de oração que eu fiz antes. Mas é importante dormir e acordar no mesmo horário. Uma correção, falei sobre não é bom tomar café por causa da cafeína que causa ansiedade, se tomarem, tomem logo pela manhã. Mas na verdade o café não é bom em nenhum horário, viu? Porque ele gera ansiedade. A cafeína, né, é estimulante. E se você quer seguir as orientações de Deus, Deus não aconselha que a gente use nenhum tipo de estimulante, porque isso causa um prejuízo, né, à nossa mente, ao nosso sistema nervoso central, nos torna viciados. E Deus quer a nossa mente limpa, uma mente clara, e é isso que a gente está em busca aqui, de uma saúde mental. Celular é estimulante, viu? Muito uso de celular. Eu já estou tirando há algum tempo muitas pessoas que eu sigo no Instagram para não ficar recebendo aquelas postagens. Só estou deixando de coisas que me edificam, coisas do espiritual, da neurociências, de finanças, coisas que me levem a aprender algo. Então é importante, né? Estimulante, chocolate, álcool, né, gente? Quem bebe aí, não façam uso. A neurociência diz que não existe dose de álcool segura. E é uma característica, né, de quem tem um transtorno bipolar, se envolver com álcool, drogas ou algum outro vício, né? A compulsão fica mais aflorada. E a dica para vocês hoje, gente, exercício físico ajuda no sono demais. Tô indo ali pra academia, né? Detestava a musculação. Hoje eu suporto. E vai chegar o tempo que eu vou amar, é claro. A prática, né? O hábito. A gente vai desenvolvendo isso, a gente vai gostando. Estão vendo aí a paisagem? Tá bonitinha, né? Eu sou doida pra ir embora, viu, gente? Dessa cidade aqui, há tempos. E um dia vai chegar a minha hora, tenho certeza. Espero que seja através do meu concurso, né? Relaxei também nos estudos, viu? Mas hoje volto. Hoje volto e a gente estuda como pode, né? Queria estar indo para a faculdade, mas não vai ser possível por enquanto, então vou ter que dar um jeito lá em casa mesmo, não sei como vou fazer, mas a gente tem que organizar. Essa sensação de realizar tarefas é ótima, excelente para o cérebro, né? A pior coisa é a gente ficar empurrando, procrastinando, né? Eu passei de pré-crastinadora, que para mim tudo tinha que ser feito naquele dia, nada poderia ficar para amanhã. Eu era assim antes da doença. Depois da doença passo a procrastinadora, muita coisa eu empurro para amanhã. Mas o ideal é a gente realizar quando puder. Não pode hoje realmente, vai ter que ficar para amanhã. Não fica também em desespero, né? Tem que fazer aquela cobrança. Calma, não coloque tanta pressão sobre o seu cérebro, principalmente você que está sofrendo de algum transtorno mental, né? Transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, seja lá o que for. E eu desejo para vocês muita saúde. E Deus pode restaurar essa saúde sua. Mas Ele vai chamar você a participar de sua vida, com certeza. Ele vai te chamar. E você tem uma grande participação nisso. Essa mudança de estilo de vida, essa mudança de hábitos, fica a seu critério. É claro que Deus chega com todo o poder para que você realize isso. Nunca imaginei na minha vida que eu ia dormir às 20 e acordar às 4. Nunca imaginei na minha vida que eu estaria já há alguns anos fazendo musculação, porque eu detestava. Tinha preconceito mesmo. Mas sempre gostei de exercício físico, viu? Na adolescência meu pai não deixava fazer não, porque eu fui criada muito presa. Mas eu até fiz o futsal quando eu tinha 15 anos, porque meu avô morreu quando eu tinha 15 anos e eu fiquei muito triste. Aí minha boa-drasta conseguiu convencer meu pai a deixar eu fazer. Então fiz o futsal com 15 anos. Dos 15, com 16 fui morar com minha avó, a avó já deixava eu fazer as coisas. Aí continuei no futsal até os 17, era muito ruim de bola, viu? Aí mesmo assim consegui sair de lá, graças ao meu técnico, né, excelente.
Zé Andrade, consegui sair sabendo chutar em direção ao gol, sabendo fazer gol. A gente pode aprender tudo, viu, gente? Tudo de bom e tudo de ruim também. Mas aí aos 17 desisti. Tem coisa na vida, olha outra dica aqui, excelente. Tem coisas na vida que a gente vai precisar desistir. Não tem jeito. Por mais que a gente, eu queria. Mas tem coisa que é necessário desistir para a nossa saúde mental. Em 2012, quando eu recebi o diagnóstico, estava entrando no último semestre do curso de Direito e o plano era fazer a monografia antes. Eu sempre entreguei todos os trabalhos antes, mas devido a um curso que eu estava fazendo no trabalho, e depois fui transferida para trabalhar a 300 quilômetros da minha cidade, então isso impediu que eu entregasse a monografia antes, eu tive que deixar para fazer no último semestre. Foi quando eu já estava doente e o psiquiatra falou: você não vai conseguir escrever nada. E ele ainda disse assim: eu sei que você tem fé em Deus. Nessa época eu não era cristã, tá? Não conhecia a Bíblia, não sabia nada sobre Jesus, mas eu acreditava em Deus. E não basta só acreditar, viu? Acreditar chama a obedecer. Acreditar, a gente acredita em muitas coisas. E essa monografia me perturbava. E eu sempre falando com o psiquiatra, eu tenho que escrever. Pegava, eu poderia pegar na biblioteca 3 livros. Chamava mais 2, 3 colegas. Tinha vezes que eu ia para casa com 9, 12 livros. E jogava esses livros em cima da mesa e nada de conseguir ler. Jogava em cima da cama lá comigo o dia todo e eu deitada e não conseguia ler. Como consegue a mente naquele estado? Vocês sabem, né? Quem está passando por isso, principalmente o transtorno bipolar e no estado de depressão, ou uma depressão unipolar, sabe como a mente está sem energia nenhuma, como é que concentra para ler alguma coisa. E aí essa monografia, o que eu tenho que escrever, eu não suportava entregar nada fora do prazo e não suportava a ideia de ter que adiar a conclusão do curso de Direito. Mas um amigo me mandou uma matéria, eu já citei ela aqui, da revista super interessante, Desacelere, Deus não vai conseguir te acompanhar se você andar tão depressa. Foi o que me ajudou a adiar a monografia. Aí eu falei, realmente, se Deus fez o mundo em 6 dias, sendo que Ele poderia fazer em 1 segundo, Ele quer nos dizer muita coisa com isso. Principalmente que é uma coisa de cada vez. E aí nesse momento eu resolvi adiar a monografia, que foi concluída final de 2013 e apresentada em dezembro de 2013, um ano depois, né? Mas foi concluída. E a gente tem coisas que a gente vai ter que desistir, tem coisas que a gente vai ter que adiar e tem coisas que a gente pode fazer na hora mesmo e a gente faz. Mas eu quero que vocês não pressionem sua mente a fazer logo, a ter que cumprir, eu tenho que, e isso sobrecarrega demais. Cuidem da sua saúde mental, é da mente, né? Quando eu adoeci, eu falei, gente, a Itamara que resolvia tudo, agora resolve como se o principal órgão tá doente. O cérebro, que é de onde emana todos os comandos para o corpo, ele tá doente, vai resolver o quê? Como? Então você tem que cuidar do principal órgão do seu corpo, é fundamental. Exercício físico, gente, eu vou bater nisso aqui direto. O que você puder fazer. Não tem um tênis, vai caminhar de sandália descalço, mas vai. Para de dar desculpa, começa caminhando 10 minutos, mas começa 5 minutos, mas começa. Precisa começar, não tem jeito. Quando eu adoeci, eu tive dificuldade de encontrar uma psicóloga. Na época eu tinha plano de saúde, tinham poucos psicólogos. Eu liguei para uma colega de trabalho, que ela também era psicóloga. Eu não sou não, viu? Não sou psicóloga, não sou terapeuta, eu vivi na mente um transtorno mental. Isso sim, é bem verdade. E vivi com intensidade, né? Porque eu já era intensa. Uma pessoa com transtorno bipolar é bem intenso também, então imagina aí. E eu liguei para essa colega que era uma psicóloga e falei, me ajuda a conseguir uma psicóloga aí na cidade vizinha, né, que é de Ilhéus, eu moro aqui em Itabuna. Aí ela falou, tem uma colega aí de Pós em Itabuna, vou ver se consigo uma vaga. E aí ela falou, eu falei o que estava passando, meu primeiro diagnóstico foi transtorno de ansiedade generalizada, onde o médico passou um ansiolítico e depressão. Esse foi o meu primeiro diagnóstico. E ele passou também um antidepressivo. Então ela falou, eu vou tentar conseguir uma psicóloga para você, mas o exercício físico é para ontem. Eu lembro que eu estava em Valença, na cidade que uma amiga mora, eu estava indo para Salvador para minha primeira perícia.
E eu fiz essa ligação de lá de Valença e eu falei, assim que eu chegar em Itabuna, vou voltar para o exercício físico. Eu fazia musculação a pulso, faltava mais que ia, porque eu tinha interesse em fazer triatlon, eu sabia que a musculação era a base, e eu corria e nadava. E aí eu parei de vez quando comecei a sentir aquela falta de energia da depressão. Não tinha energia para ir. Voltei a tomar os remédios dão uma ajuda a você fazer alguma coisa no estado vegetativo, mas dá uma ajudinha bem pouca. Esses que eu tomava, né? Quando você acerta o remédio, melhora. E quando eu voltei dessa perícia de Salvador, eu voltei para academia, eu já estava emagrecendo muito por conta do antidepressivo. Ele no início me emagreceu bastante e eu detesto ser magra, viu? Aquele negócio de pele e osso, tô fora, não é pra mim não. Então o exercício que eu escolhi foi a musculação, voltar a fazer, porque eu poderia ganhar uma massa, né? E foi isso que eu falei com o meu professor, não poderia perder peso. Era tanto que eu tinha até interesse em fazer o tênis, mas não quis porque poderia perder peso. E na época eu tinha condição para fazer, viu? Hoje não. Não era essa condição toda, mas dava. E eu fiquei na musculação. Era próximo de casa, minha tia, que eu chamo de mãe, ia todo dia comigo, ela não queria me deixar sair só. Tinha medo que eu atravessasse a rua e devido às medicações ficasse um pouco lenta. Na verdade estava mais lenta mesmo devido à falta de energia. E eu perdi na época, quando eu desci eu tinha 62 quilos. Cheguei, eu lembro que a última vez que eu pesei, eu acho que eu estava com 57, 56 e eu não pesei mais porque eu não queria ver o peso caindo na balança. E eu vi aquele ossinho assim do lado, aquilo para mim era um terror. Eu perturbava o psiquiatra direto para ele passar um remédio para eu engordar. Ele, calma, daqui a pouco eu passo. E quando ele passou, meus amigos, eu engordei 12 quilos em uma semana. Eu comia igual um monstro. Uma amiga minha disse que foi lá em casa, eu tinha comido 5 cachorros quentes, perto do almoço, era umas 11 e pouca. Aí depois que eu comi, eu falei, agora eu vou almoçar, porque eu tô com fome. Parece que eu não tinha consciência que tinha comido, não lembrava. Teve várias fases, viu? Depois a gente vai comentar isso. Mas teve uma fase que eu fiquei muito esquecida. Botava a chave em um lugar, não sabia onde tinha botado. Gente, apareceu um cachorrão enorme. Eu tô com medo dele. Olha ele ali, ó. Grandão. É do pessoal que tá caminhando aqui. Mas comece o exercício físico. 5 minutos, depois vai aumentando, devagarzinho. Ah, tenho muita dificuldade de ir sozinha. Arranja uma dupla. Eu gosto de fazer exercício só, viu? Não gosto muito de fazer exercício batendo papo, não. Aliás, outra dica aqui muito boa. Tô mudando de mão toda hora, viu? Porque o braço já tá cansando. A gente faz musculação, viu? O braço tem uma resistência. Tá ganhando uma massinha. Outra dica, no início, quando eu tava bem ruim da depressão, para eu vir fazer, eu lembro que eu fiz musculação um tempo, aí saí dessa casa que era perto da academia, mudei de casa e aí comecei a fazer a caminhada. Já tinha engordado bastante, cheguei a quase 100 quilos, viu? De 62, tinha caído para 56 e depois cheguei a quase 100. Minha última vez que eu pesei estava 97, eu devo ter engordado mais uns 3. Hoje estou com 78. E aí eu mudei de casa e falei, vou ficar fazendo agora caminhada. E aí vinha fazer caminhada. E um dos motivos para eu sair para fazer caminhada era o seguinte, eu falei, enquanto eu faço caminhada eu vou desabafando com Deus. Vai ser o meu maior psicólogo. Tinha minha psicóloga, viu? Aquela que eu ia lá no consultório de 8 em 8 conversar com ela. Tinha meu psiquiatra, viu? Mas na caminhada eu queria ir conversando com Deus e essas conversas eram muito boas, viu? Que eu vinha conversando um monte de coisa, na mente, tá? A gente não saía falando assim na rua não, sozinha. Não cheguei em nenhum estágio de loucura não. Mas vinha conversando assim na mente, desabafando. E esse era o motivo que me fazia sair de casa, mesmo com a falta de energia. Quando eu estava na academia, um pouco antes de mudar para essa casa, eu fui várias vezes à academia chorando. Chorava mesmo, não querendo ir, com aquela vontade de ficar deitada, mas vai pedir da gente esforço, viu? E um grande esforço. Minha tia, eu não gostava, detestava que minha tia ia comigo, mas ela não deixava eu ir só. Eu preferia ir sozinha. Sempre gostei de fazer tudo só, andar só, minhas atividades só. E isso também era uma tortura na época, ter que minha tia ir me acompanhando. Mas ela sentia segurança nisso, era cuidado, né? Era amor, eu entendo. Então,
procurem fazer exercício físico. Procure uma dupla em grupo. Tem gente que gosta de exercício em grupo, né? Eu nem sei como eu fiz futsal na vida, porque eu não gosto muito não de coisas em grupo. Mas tem gente que gosta aí. Procura um exercício em grupo, uma bicicleta pedalada aí em grupo, um futebol, alguma coisa, gente. Tem que movimentar esse corpo. Deus nos criou para o movimento. Quando ele cria aquele jardim que ele dá a Adão e Eva, é para que eles cuidassem, se movimentassem ali, circulassem. Deus não nos criou para o sedentarismo, e o sedentarismo vai matar muita gente. Vai sim, não tenha dúvida disso. E vai destruir a mente também de muita gente, né? E depois da tecnologia, que tudo agora é no controle, a gente ficou mais sedentário ainda. Então, exercício físico fundamental, e cola com exercício físico, que seu sono também vai melhorar. E outras coisas, né? Alimentação, confiança em Deus, a gente vai falar mais sobre isso. Mas fica essa dica. Eu usei bastante isso. Não quero caminhar hoje, mas eu vou, porque eu vou conversar com o maior psicólogo. Como eu não faltava, a minha psicóloga, que tem seu consultório em determinado, é até aqui próximo. Era, né? Hoje eu não estou mais com ela. Aliás, o consultório deve ser, eu que não estou mais com essa psicóloga. Deus abençoe vocês, Deus conceda saúde, um bom dia. A neblina passou, ó. Já deve ser, eu acho que quase perto de dar 6 aí da manhã. Bom dia. É possível vencer a depressão, é possível vencer o transtorno de ansiedade generalizada, é possível vencer o transtorno bipolar. Não tem cura, né? A gente vai conviver, mas a gente vence porque a gente está estável, a gente está bem. Ô, gente, o tanto de gente que eu vejo sem diagnóstico que eu falo, gente. Mas eu não conto não, viu? Não posso contar, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, não sou eu que vou dar o diagnóstico, viu? Mas tem um bocadinho de gente aí bem desequilibrada na vida, viu? Mas vamos procurar esse equilíbrio. Vamos ser Deus também, Jesus também, quando veio a esse mundo, veio nos chamar ao equilíbrio. Nada de extremo, né? Eu era muito 880, tudo ou nada, mas nada, tudo com equilíbrio. Eu vou terminar aqui com essa frase do livro Temperança, de uma escritora que eu amo demais, Ellen White. Ela diz que temperança é o seguinte, que é o mesmo que equilíbrio. De tudo que é ruim você se afasta, e tudo que é bom você faz uso com moderação. Então isso é ter equilíbrio. Tem que fazer exercício com equilíbrio. Eu, se eu tivesse dinheiro, eu faria um monte, né? Não seria equilibrada, mas estou aprendendo isso. Vai ter que se equilibrar, Itamara, quando tiver dinheiro, para não fazer esse monte de exercício, porque eu gosto demais. Mas você que não gosta, escolha um, comece aos poucos, mas comece. Isso vai ajudar no seu sono, isso vai ajudar na ansiedade. Exercício físico fundamental para quem tem ansiedade, seja ansiedade ou seja o transtorno de ansiedade. Fundamental. Comece, viu? Beijo, cheiro, se cuidem.